E aí, pessoal da aerografia, André novamente aqui, pessoal. Eu vou trazer uma questão agora, né? Talvez uma caracterização desses dois trabalhos aqui, que foram dois trabalhos que eu fiz usando técnicas diferentes. Nesse trabalho aqui, ó, do Terminator, eu usei uma técnica que a gente conhece como stencil, né? Então eu fiz todo esse mascaramento desse desenho. Tem vídeo aqui no canal eu fazendo esse mascaramento aí, esse stencil desse exterminador. Então eu quero falar um pouco sobre stencil, né? Mostrar para vocês aí também o resultado que eu tive nesse trabalho, que eu usei as tintas da Liquitex Ink, né? E eu também usei aqui um pouco da borracha elétrica para fazer esses efeitos aqui de luz no trabalho. Ela funcionou super bem para criar esses efeitos aí, né? E também, pessoal, quero ressaltar alguns detalhes aqui da própria pintura, como por exemplo essas partes aqui, ó, que ficaram com recorte, né? Com um recorte bem certinho. Aqui também ficou com recorte certinho. Em algumas partes ficou com recorte quase que perfeito. Então essa é a vantagem, digamos, de você usar a técnica do stencil, né? Não é uma técnica para facilitar, né, você fazer o desenho, não, ou então para você não precisar de desenhar, não. Você tem que fazer o desenho primeiro, de fazer o stencil, para depois fazer o recorte. É claro que você pode também usar uma imagem de uma fotografia, de uma impressão, e você pode nessa própria imagem fazer o recorte do stencil, tá? Aqui eu fiz o esboço primeiro para depois fazer os recortes, né? Então eu fiz todos esses detalhes aqui, eu recortei. Então ficou um stencil bem complexo mesmo, para eu estar realizando a pintura. Eu quis fazer assim para ficar um trabalho mais certinho, né, as partes dele. Então, pessoal, essa daqui é uma das técnicas, ou talvez eu posso falar que é uma das categorias da nossa arte, tá, pessoal? Que é a aerografia, que é o uso de stencils. Olha, se eu for falar de stencil, cara, vai faltar tempo aqui para falar. E se eu for fazer citações de nomes famosos na aerografia, como por exemplo Geraldo Mendes, se eu for citar Drubler, se eu for citar Rafa Fonseca, se eu fosse, nossa cara, se eu for citar os grandes nomes que hoje, o Roger, né, também, o nosso amigo aqui, ó, que é meu conterrâneo, que mora aqui na minha cidade, o Neymar. Poxa, todos eles usam stencil, cara. Todos eles usam stencil. Eu não sei porque ainda há esse tipo de preconceito dentro da própria arte, sabe? Se a pessoa usa grid, se a pessoa usa decalque, se a pessoa usa qualquer tipo de técnica para ela conseguir desenhar, fazer um trabalho, eu não vejo problema algum, sabe, nisso. Não vejo problema algum em você utilizar uma técnica para você conseguir fazer o seu desenho. Tanto que quando eu fui estudar aqui na minha cidade, numa das escolas mais conceituadas de arte aqui de Belo Horizonte, que é uma das escolas que tem aqui no centro de Belo Horizonte, não vou citar o nome, né? Não preciso citar o nome, mas foi uma das escolas assim que eu estudei. Quando eu entrei lá, o professor começou a me ensinar técnicas, né, de medição e construção, técnicas para você medir o desenho, para você conseguir atingir um nível técnico no seu desenho. Então eu acredito que na aerografia também existe as pessoas que têm facilidade de desenhar, mas existem aquelas pessoas que não sabem desenhar, que não têm facilidade de desenhar, igual eu, por exemplo. Eu consigo olhar para uma imagem e desenhar. Eu já fiz vários trabalhos até de aerografia sem fazer esboço, direto no aerógrafo. Por quê? Porque eu já tenho o costume de desenhar há muitos anos e etc. Então, a técnica de stencil é uma técnica que não somente é boa para quem não sabe desenhar, tá? Também,
mas como uma técnica que dá os recortes perfeitos no trabalho. Os recortes ficam perfeitos no trabalho. Então é bom a gente conhecer, é bom a gente explorar as possibilidades dentro da nossa arte. A gente não pode se limitar a só fazer stencil, não. É aí que eu vou falar de uma outra, talvez modalidade, ou talvez estilo, ou talvez uma técnica que muitos artistas fazem, e eu admiro essa técnica e gosto e faço trabalhos assim também, igual por exemplo a técnica no freehand. Já esse desenho aqui do Ragnar, né, foi todo feito utilizando técnica freehand, tá pessoal? Foi utilizado aqui as tintas da Createx Illustration. Eu gosto muito de usar essas tintas porque elas têm um fator nelas bem interessante. Você consegue passar estilete de precisão, né? No desenho você consegue fazer detalhes com estilete de precisão, como fios de cabelo. Então é muito legal, tá? Então esse trabalho aqui, ó, eu fiz a técnica freehand. O freehand, ele é uma técnica muito boa, muito boa. Eu acredito que há como eu melhorar, aperfeiçoar essa técnica, mas o freehand já tem uma característica diferente do stencil. Vocês podem notar. No stencil você tem uma técnica mais definida no corte, tá? Já no freehand você não consegue ver uma definição no corte. Por mais que eu aproxime o aerógrafo aqui, ó, e trabalhe com ele como se estivesse fazendo um traço, entendeu? Vai ficar um pouco como se tivesse desfocado mesmo, né? Em algumas partes eu não vou conseguir dividir, digamos assim, uma cor a outra, uma parte a outra tão perfeitamente quanto no stencil. Então essa é a característica das duas técnicas, né? A técnica com stencil te dá um trabalho mais com corte mais perfeito, com corte mais limpo do que a técnica do freehand, né? Embora esse trabalho aqui eu tenha recebido bastantes elogios dele nas mídias sociais aí, o pessoal que me acompanha no Instagram, no Facebook, o pessoal elogiou bastante esse trabalho. Um trabalho foi feito freehand aí, né? E eu trouxe aqui, estou trazendo esse vídeo para ir colocando cada trabalho lado a lado aí, para vocês verem o resultado diferente que cada trabalho dá. Um trabalho feito com stencil e um trabalho feito no freehand. Beleza, pessoal? Um abraço aí, até o próximo vídeo.